Salvem minhas amigas e meus amigos do YouTube, Luiz Leal de volta com mais um vídeo para vocês aqui no blog do Cachimbo. E a estrela da vez é esse tabaco aqui, ó, da Cornell & Diehl, chamado Bluegrass. Pode perceber, a lata está um pouquinho amassada, que aliás eu vou aproveitar e agradecer os parceiros da Cachimbos Online, porque às vezes eles recebem latas assim que vem no transporte amassado e por razões óbvias eles não podem vender assim, então eles passaram para mim para eu poder experimentar esse tabaco e trazer as minhas opiniões a respeito dele para vocês. Então ficaram curiosos para saber um pouco sobre esse tabaco, ou curiosas? Façam o seguinte, peguem o seu cachimbo da vez, seu tabaco da vez, acomode-se e nos acompanhem. Pois bem, para acompanhar Bluegrass, mais um cachimbo Church Warden que eu trouxe. Esse é um Savinelli. Eu não enxergo, sem óculos não enxergo. É um Savinelli, simples, acabamento liso, Church Warden de piteirinha aí de 20-25 centímetros, né? Pois bem, eu já coloquei aqui o tabaco, já tinha dado até uma pré-acendida nele. Então, só para mostrar para vocês, desculpa falar com... Olha a minha mania, morder até Church Warden na boca. Não é à toa que depois da piteira fica toda zoada, mas eu tenho mania de deixar, inclusive Church Warden. Ó, esse é o tabaco. Eu fumei poucas vezes, eu acho que essa é a quinta vez que eu fumo esse tabaco, tá? Mas não sei se vocês conseguem perceber, mas o corte dele, ele é um pouco mais rústico do que simplesmente aquele corte ribbon em fitas, né? Que às vezes o pessoal chama de corte coarse. Apesar de que eu fui ver no Tobacco Reviews, eles estão como corte ribbon, mas esse não é bem o corte em fitas, ok? Vamos lá, Bluegrass, que tipo de mistura é essa? Esse daqui na verdade é um vapor, ou seja, Virginia e Perique com algo a mais. Então é um tabaco que a gente classifica como tabaco neutro, ok? Então quais são os componentes da receita, né? Então, por ser vapor, tem Virginias com um toque de Perique, mas ele também tem aquele chamado Kentucky, o Dark Fired Kentucky, que é um tabaco que ele é curado diretamente ao fogo, né, sob o fogo, tá? Aromatizantes, agentes aromatizantes ele não tem nenhum, então é um tabaco neutro por isso, né? E o corte eles dão lá no Tobacco Reviews como sendo em tiras, mas como eu mostrei pra vocês, pra mim esse aqui é um corte mais coarse, que eles chamam no inglês, que é um corte mais rústico, tá? São fatias mais grossas do que tão fininho, tão bem cortadinho que nem o ribbon. A embalagem são essas latas típicas de 50 gramas, né, da Cornell. O que ele diz aqui? Deixa eu ver. Ele faz aqui na descrição da lata uma pequena analogia com música, porque Bluegrass, para quem não sabe, é um gênero musical americano típico do sul, né? Depois no final eu falo um pouquinho mais para vocês sobre Bluegrass, é um estilo que eu curto bastante. Mas ele fala que esse tipo de tabaco, aqui ele tem o Perique, tem o Virginia, que, né, acaba criando uma mistura levemente apimentada, e eu posso afirmar que realmente levemente apimentada, para manter você no seu ritmo, né? O ritmo seria no ritmo da música, do tipo de música. A frio, deixa eu até lembrar aqui. Olha, o cheiro que sobressai a frio para mim são aqueles aromas típicos de Virgínia, que é aquele gramíneo, que no inglês eles falam de grassy, né? De feno, que é o rei. É como se fosse um cheirinho de mato adocicado, né?
grama, feno adocicado. Então, o cheiro típico do Virginia, porém dá pra sentir um cheirinho levemente acre, levemente azedo. Provavelmente é o perique, mas é basicamente isso, tá? Então, o que predomina é o aroma do Virginia. E ao pegar o tabaco, ele tende mais para o seco, o que eu gosto, acho que acende melhor. Tabaco úmido também é bom, mas tabaco úmido às vezes ele é mais difícil, tanto de acender quanto de mantê-lo aceso. Bom, o que mais que eu... falei que o corte, apesar de ser ribbon, de estar escrito como ribbon, pra mim ele parece ser mais rústico, né? Para falar, por exemplo, do acendimento e da queima, o tabaco sempre acendeu fácil, esse tabaco acendeu sempre muito bem, e durante a fumada ele precisou de algumas reacendidas, mas assim, nada fora do comum, aquela coisa normal, né? Nada fora do comum. Logo de início, ó, a fumaça dele não está muito densa, mas dá para sentir bem. O que eu sinto bem é o Virginia predomina. E eu sinto assim uma leve picância na língua. Provavelmente é o perique agindo, né, o condimento. Outra coisa que eu sinto, que eu anotei até aqui, que logo de início, diferente de outros vapors, eu sinto um sabor mais terroso. Isso provavelmente, eu não posso afirmar com certeza, mas provavelmente é a característica do Kentucky, que ele adicionou ao vapor. Normalmente os vapors que eu fumo, eles não são tão terrosos. Esse aqui me pareceu mais um terroso, mas assim, não é toda hora que ele aparece, de vez em quando. Então a fumada dele é um pouquinho mais complexa nesse sentido, varia um pouco. Não é aquela fumada direta, homogênea. Uma coisa que eu reparei, nesse aqui ainda não deu tempo, mas eu fumei bastante ele num outro cachimbo que eu tenho, que é um Savinelli modelo Altor 320. É um cachimbo bem gordinho, né? Eu chamo ele de gordinho, carinhosamente. Gordinho, pequenininho, tem um anel dourado. Eu até postei uma foto, acho que num grupo de cachimbos esses dias. Eu fumei nele, eu senti ele bem amadeirado, mas eu acho que isso era por conta do cachimbo, que eu tinha fumado outros tipos de tabaco nele, e aí fui fumar esse. Então eu senti um leve sabor de madeira, mas aqui agora não tá não. Nesse daqui eu só fumo vapors normais nesse Church Warden, então esse aqui ele deu para perceber mais esse terroso, não tanto madeira. Agora uma coisa que dá para sentir é a potência desse tabaco, tá? Assim, pra mim, ele é um tabaco mais encorpado por conta até do Kentucky. Não só do Kentucky, talvez os Virginias que eles usam aqui sejam também um pouco encorpados, mas você coloca o Dark Fired Kentucky exatamente para isso, para dar mais corpo, né, mais força nessa mistura. Ela tende a fumar seco, tá? Então não deixou praticamente umidade nos cachimbos que eu fumei, essa mistura. O retrogosto é um retrogosto um pouco mais forte, por conta do Kentucky, tá? Eu não sinto tanto Virginia no retrogosto, interessante isso. Aí eu sinto mais a potência do Kentucky. Deixa eu só tomar aqui tomando um refrigerante só para dar limpada na língua.
Engraçado, logo que a gente acende, essas primeiras puxadas, ó, dá pra sentir bem esse terroso que eu falo. Muita gente às vezes até me pergunta, mas como que é um jeito legal de sentir, de degustar o tabaco para cachimbo? Assim, isso depende muito de cada um. Como eu faço? Normalmente, quando eu quero sentir mesmo os sabores, eu dou uma puxada mais longa e aí eu vou soltando bem devagar pela boca, soltando assim, não precisa nem assoprar, só deixa a fumaça sair e conforme ela vai saindo, eu procuro respirar, sentir, é como se eu fosse cheirar a fumaça. Quer ver? Eu vou tentar mostrar aqui. Tá vendo? Eu vou soltando bem devagar e conforme eu vou soltando eu vou cheirando, vou sentindo e associando esse cheiro a algo que me lembra mais madeira, me lembra jaqueta de couro, me lembra, sei lá, alguma fruta, né? É assim, tá? E aí eu vou anotando as minhas impressões. Aí eu fumo umas 3, 4, 5, 6 vezes. Alguns tabacos eu já fumei já várias latas. E aí você bate as notas e chega num consenso comum, né? É isso. O que eu sinto mesmo é um vapor potente, tá? Uma observação sobre o Kentucky, esse tipo de tabaco, que eu tô lendo vários livros sobre tabaco e um deles fala sobre misturas e tal. É uma propriedade dele, do Kentucky, assim, que ele tende a predominar nas misturas. Então, normalmente, quem faz essas misturas industriais acaba utilizando não mais do que 20%, tá? De Kentucky, porque senão ele domina tudo e o resto desaparece. Eu acho que a briga só deve ser boa com lataquia, para ver se você bota bastante lataquia e Kentucky para ver quem domina mais. E o que eu sinto é que ele traz umas notas mais terrosas para mistura. Então, por exemplo, se você for pegar um vapor da Cornell & Dill, diferente desse, se for fumar junto, você vai perceber que esse tem um sabor diferente, que pra mim eu identifico como sendo esse terroso, e ele tem mais corpo do que um outro vapor. Ou mesmo se você pegar de outra marca, por exemplo, um famoso que muita gente já experimentou, o Orlik Golden Sliced, tudo bem, tem um corte diferente que é flake, mas se você fumar lado a lado, o Orlik ele é mais cítrico, ele é mais frutadinho, né? Esse aqui não, esse aqui é mais seco. Ele é um tabaco mais seco. Em termos até de ser assim, uma fumada, como eles dizem no inglês, harsh, uma fumada áspera. Esse aqui me lembra até um outro tabaco deles, o Small Batch San Sepolcro. Não que tenha o mesmo sabor, não. Ele lembra em termos de aspereza. Não é um tabaco assim suave, aquela fumaça densa. Vocês viram que não é uma fumaça densa. É uma fumaça até mais azulada, não é tão branca assim, não é? Ela é mais áspera, tá? Essa mistura. Porém, não pegou na língua, tá? Não deu aquele tongue bite, assim, nada disso. E também não senti nenhum ponto em branco, em que você não percebe, não sinta aroma ou sabor do tabaco, tá? Também não. Mistura ótima. Tabaco de qualidade. E o perique, eu só sinto a presença do perique assim, porque você sente uma certa picância, né? Lembra um pouco de pimenta na boca. Então, por isso a gente sabe que tem o perique. Digamos, se eu não fosse, claro, eu sempre procuro pesquisar ou no site do fabricante ou no site do Tobacco Reviews, que eles dão lá a receita, né, dos componentes e tal. Mas eu desconfiaria que tem perique por estar um pouquinho apimentado. Mas o Kentucky ele sobressai ao perique e por vezes ao Virginia também. Mas o que domina ainda é o Virginia, né? Podem ver, ó, eu estou fumando num Church Warden
que em tese deveria deixar bastante líquido, né? Por causa do comprimento da piteira. Você pode ver, dá um palmo, né? Praticamente. E não deixou nada. É um tabaco seco, áspero. Basicamente nada de... Se eu bater aqui no meu caderno de anotações, não cai um pingo de líquido. Então vou passar para vocês as minhas impressões, né? Naqueles 4 pontos. Então começando pela força e pelo corpo. Para mim ele é de médio a encorpado, tá? Principalmente por causa do Dark Fired Kentucky. Quanto aos aromas, eu classifico de suave a médio, porque são aromas presentes, porém nada em exagero, tá? Eu acho que a combinação desses tabacos ficou muito boa, assim, nas proporções que eles usaram para essa receita. Então, suave a médio. E quais aromas? Aqueles 3 que eu comentei, que é o que eu sinto. Os aromas típicos de Virgínia, de grama, de mato, de feno, adocicado e terroso. Terroso por conta do Kentucky. E quanto ao sabor, o sabor que você sente do tabaco, principalmente na hora do retrogosto, ou logo que depois que a gente acende, você sente mais o sabor do tabaco. Ou também, às vezes, quando o tabaco está apagando e você quer puxar para manter aceso, aí você puxa, vem bastante sabor do tabaco. Então eu diria que ele é médio, ele está lá. Não é muito, né, muito forte, o sabor também não é fraco, ele está exatamente no meio. Os sabores dos tabacos, tá? Que dá para sentir o terroso do Kentucky e o Virgínia, o adocicado do Virgínia. Ó, por mais que eu tente, a fumaça não é aquela coisa densa. Então é a característica do tabaco, não tem nada a ver com qualidade, tá? É difícil você julgar a qualidade de um tabaco por causa da fumaça, tá? Assim como as cinzas também, tá? Muita gente às vezes acha que, porque queimou branquinho e tal... Não é, queimou branquinho porque às vezes tem mais, sei lá, magnésio, não sei, um outro elemento no tabaco. Não quer dizer que aquele tem mais qualidade do que o outro, tá? Não é isso. Pelo menos pra mim não é isso. Quanto à recomendação, olha, pra mim, todo mundo já me conhece, definitivamente esse não é um tabaco pro dia todo, porque ele é mais encorpado, tá? Tanto é que acho que no Tobacco Reviews ele foi classificado de força como médio. Pra mim ele tá mais, um passo acima, de médio a encorpado. Não é o tabaco mais forte que eu já fumei, mas ele tem um bom potencial para dar nick kick, né? Excesso de nicotina. Então eu recomendo a cachimbeiros ou cachimbeiras que sejam mais experientes, tá? Eu, por exemplo, não recomendo esse tabaco como um tabaco de entrada, entre aspas, no mundo dos tabacos neutros, tá? No mundo dos vapors, não. Esse aqui, principalmente para quem vem iniciante, vem de tabacos aromáticos e quer entrar nesse mundo dos neutros, eu não recomendo esse por ser um pouco mais pancada, um pouco mais forte. E é o que eu falei, se você não fumar esse tabaco com calma ou com o estômago cheio, há um bom potencial para dar um nick kick, ok? E para finalizar, só fazer aqui as minhas observações. Quanto a tabaco parecido com esse daqui, eu não vejo, não lembro de nenhum parecido, mas provavelmente algum que tiver Virginia, Perique e Kentucky deve ter sabor, aroma mais ou menos parecido. Vai depender, claro, das quantidades de cada ingrediente. E em termos de aspereza, ele me lembrou o San Sepolcro também, da Cornell & Jill, que aliás a gente já fez o vídeo aqui, tá? Se você quiser, procure, acesse aqui os vídeos do blog que vai ter o do San Sepolcro lá, tá? Então, falando sobre Bluegrass, é um estilo musical principalmente do sul dos Estados Unidos, que tem raízes nas chamadas montanhas Apalaches. E tanto é que eu não sei se vai dar para pegar aqui em cima na lata. Esse tabaco ele faz parte de uma série da Cornell & Jill chamada de Appalachian Trail, né, as trilhas dos Apalaches. Então por isso o nome Bluegrass. E é um estilo de música bem animado às vezes, que tem bastante, por exemplo, até anotei aqui, os instrumentos que são mais comuns, né, na música Bluegrass é o banjo. Eu adoro o som de banjo,
guitarra acústica, violão, baixo acústico, aquele violino que às vezes a gente fala um violino caipira americano, aquele típico violino, né? E tem um outro instrumento interessante que é o dobro, que é um tipo de um violão de metal que tem uma caixa ressonadora, que às vezes eles tocam até deitado e que normalmente fazem o slide, né? Aquele zzz na corda, nas cordas metálicas também. Então, eu acho que se você botar aí Bluegrass Band, joga no YouTube aí que você vai ver esse tipo de música, tá? Então é um tabaco bem interessante. Eu gostei, porém, como eu falei, não é pro dia todo, pelo menos pra mim. Se você tem mais resistência à nicotina, gosta de tabaco forte e aguenta bem, talvez possa ser um pro dia todo pra você, porque ele não é excessivamente forte, mas pra mim já não dá. Tá? Um fornilho no dia, pra mim já bastou isso aqui. Tá bom, gente? Eu vou continuando então a terminar aqui o fornilho, eu nem pus muito. Mas fica a dica pra vocês, então, Cornell & Deal Bluegrass, ele é um vapor com algo a mais, um vapor mais encorpado. Se fosse para adjetivar, para classificar esse tabaco, seria isso, um vapor mais encorpado. Tá joia? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa o seu joinha, deixa o like, deixe seus comentários. Já experimentaram, não experimentaram, ou conhecem algum tabaco também que seja vapor com Kentucky, deixa aí para todo mundo ler. E não esqueçam de acessar o site dos nossos parceiros, tá bom? cachimbosonline.com e Tabacaria Nacional. Gente, grande abraço para vocês e até a próxima.